Muito bem, meus queridos irmãos em Jesus Cristo, vocês devem ter visto aí pela cidade, nas fachadas das lojas, uma frase que é comum, né? Vocês se lembram da frase? Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então eu fiquei impressionado também pela frase e disse assim, vou fazer uma pregação com esse título, vai dar certo. Só que eu vou acrescentar um detalhe, o caminho bíblico para que dê certo, tá bom? O caminho bíblico para que tudo dê certo. Então abra aí no Salmo de número 37, no capítulo 37, eu vou pedir o multimídia que coloque lá, de 1 a 9, Salmo 37, de 1 a 9, o caminho bíblico para que tudo dê certo, para que tudo aconteça de acordo com o bom propósito de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, vamos ver aí o caminho bíblico para que tudo dê certo. São alguns pontos especiais que estão dentro deste pedaço do Salmo 37. Vamos ver, o primeiro entrega o teu caminho ao Senhor. Primeira coisa para as coisas darem certo é que nós comecemos por entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Mais do que entregar o caminho nas mãos do Senhor, é entregar a vida ao Senhor. Não somente colocar a vida nas mãos, mas entregar a vida ao Senhor. Então, meus irmãos, aí o que significa isso? É entregar o conteúdo da sua existência, é entregar o seu meio de vida, é entregar o seu propósito de existir, é entregar o seu conjunto existencial, é a sua vida por dentro e por fora. Entrega ao Senhor o seu modo de ser, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de vida. Entrega ao Senhor. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós começamos a experimentar duas coisas. Primeiro, nós temos que conhecer o Senhor. Depois, nós temos que conhecer a maneira de entregar a vida ao Senhor. E depois temos que nos compreender nas mãos do Senhor. Nossas vidas entregues ao Senhor. Mas aqui nós temos um problema, porque muitas vezes nós sabemos sobre o Senhor. Nós sabemos sobre a palavra do Senhor. Nós sabemos sobre os caminhos do Senhor. Sabemos coisas importantes sobre o Senhor. Mas muitas vezes isso que nós sabemos não se transforma no que nós somos, não se transforma no que nós fazemos. Portanto, há um hiato entre o conhecimento teórico e a experiência prática. Por isso que entregar o caminho ao Senhor significa que, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua palavra, conhecendo os seus propósitos, nós transformamos este conhecimento em uma experiência comportamental. Então, o que nós sabemos tem que se tornar comportamento.
O que nós conhecemos tem que se tornar prática, porque um conhecimento sem aplicação prática não tem valor, não transforma vidas, não transforma caminhos, não transforma direções. Então nós precisamos entender o que é a palavra de Deus, conhecer, e tudo aquilo que nós conhecemos, mesmo que não seja o todo, pelo menos na parte, tem que virar comportamento, tem que virar atitude, tem que virar experiência prática, tem que virar vida, e vida contextualizada, vida concreta. Então entregar o caminho ao Senhor não é somente conhecer alguma coisa sobre o Senhor, mas é conhecendo alguma coisa sobre o Senhor, transformar isso em comportamento, em prática, em atitude, né? Então, entregar o caminho ao Senhor significa isso. Você talvez não saiba tanta coisa importante, como que você reage às coisas que acontecem ao seu redor. Muitas vezes nós sofremos, não é pelas coisas que acontecem conosco, é pela maneira como nós reagimos a estas coisas que acontecem conosco. Então, às vezes pode acontecer uma coisa, que dependendo da maneira como a gente encara, dependendo da maneira como a gente reage, ela pode ser ruim, ou pode ser boa. Então, por isso que precisamos compreender a palavra de Deus, o propósito de Deus, e transformar isso num comportamento, para que a nossa vida, ao acontecer, produza em nós uma experiência, não de reação da nossa mente natural e carnal, mas da nossa experiência com Deus, transformada em uma atitude compatível com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então, entregar o caminho ao Senhor significa conhecer o Senhor, conhecer o caminho dEle, e entendendo que a nossa vida deve estar nas mãos dEle, no altar dEle, diante da graça dEle, e uma vez fazendo isso, transformar isso numa prática diária. Então eu posso dizer que eu entrego a minha vida ao Senhor, quando a expressão da minha vida reflete aquilo que o Senhor ensina na sua palavra e aquilo que eu aprendi. Se o que eu aprendi não se torna vida, fica um conhecimento vazio. Mas se tudo que eu estou aprendendo eu transformo em prática, em atitude, então eu estou entregando a minha vida aos cuidados do Senhor, estou reproduzindo no dia a dia aquilo que o Senhor me ensina e aquilo por onde o Senhor me dirige. Segundo, eu não tenho só que entregar a minha vida ao Senhor. Para tudo dar certo, eu preciso também confiar nisso que eu estou fazendo. Eu preciso acreditar. Se eu não acreditar, eu não entrego. Se eu não confiar, eu não entrego. Eu só entrego a minha vida nas mãos do Senhor se eu confiar nele. Se eu acreditar que de fato, ao receber a minha vida, Ele tratará a minha vida de uma maneira muito especial, que alegrará o meu coração, que inspirará a minha vida. Se eu não tiver essa confiança no Senhor, eu não entregarei a minha vida nas mãos dEle, nem me entregarei a Ele. Embora até eu possa dizer isso, como se fosse uma declaração de fé, mas na prática eu não entrego. Na prática eu não consagro a minha vida no altar. Na prática eu não coloco a minha vida nas mãos dEle. Então eu preciso ter uma confiança muito grande para fazer isso, para dar ao Senhor esta minha vida. E como é que eu confio no Senhor? Primeira coisa é confiar na palavra dEle, porque o Senhor é invisível. Eu não vejo o Senhor, eu não sei onde que Ele está, mas eu posso confiar na palavra dEle, que me diz a maneira como Ele age, e a maneira como Ele se relaciona comigo, e a maneira como Ele habita a intimidade da minha vida. Então eu confio no Senhor, confiando na sua palavra, confiando nas suas promessas, confiando nos seus ensinos, confiando naquilo que Ele revelou, como sendo a sua manifestação para o meu entendimento, para o meu conhecimento. A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que na figura de Jesus eu vejo a face do Senhor. A Bíblia diz que em Cristo nós podemos estar
junto ao Pai, porque ele diz: eu e o Pai somos um. Então a gente vai compreendendo as coisas pelo que a Escritura diz, e conhecer a Escritura é habilitar-se para aproximar-se do entendimento e do conhecimento do Pai, e aproximar-se do conhecimento do Pai, dar ao seu coração a possibilidade de experimentá-lo, experimentar Deus na sua experiência, mesmo que você não possa tocá-lo fisicamente, você pode experimentá-lo como Espírito que habita a intimidade do seu ser. Mas também nós temos que confiar em Deus, e confiamos em Deus quando confiamos na ação do seu Espírito. A maneira de confiar em Deus é confiar na sua palavra, mas é confiar no Espírito Santo, porque o Senhor disse assim: eu vou para o meu Pai, mas quando eu for, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse que o Espírito dele viria e habitaria a intimidade de todos nós. Nosso corpo é o templo do Espírito, e Jesus disse que o nosso corpo é a morada de Deus em Espírito. Então nós temos que acreditar na ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a palavra para nos guiar em toda a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor. Por isso que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade que ele usa para nos guiar. Por isso que precisamos conhecer a palavra, porque a palavra é a ferramenta que o Espírito vai usar para nos guiar em toda a verdade, inclusive nos revelando quem é Deus e como ele age, e de que maneira ele se manifesta a cada um de nós na nossa singularidade e na nossa particularidade. A terceira maneira de nós conhecermos a Deus e nos relacionarmos com ele, é nos relacionarmos com a sua igreja, porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja será o meu corpo, eu me manifestarei à minha igreja, e a minha igreja será o instrumento do Pai, para a manifestação do reino entre os homens. Então todo o poder e toda a graça foi dada à igreja, para a igreja seja a administradora desta graça de Deus entre os homens. Então nós somos a manifestação do reino de Deus aqui, ou seja, nós experimentamos Deus, experimentamos a palavra de Deus, e nos tornamos testemunhas do poder e da ação de Deus. Então uma maneira de conhecer a Deus é conhecer a palavra de Deus. Maneira de conhecer a Deus é conhecer o Espírito Santo, que usa a palavra para nos conduzir, e ao nos conduzir ele nos forma como um corpo chamado Igreja do Senhor, do qual o Senhor é cabeça pensante, é o líder, é o diretor, é o orientador, é o instrutor, usando o seu Espírito Santo nesta caminhada. E também, por fim, você tem de confiar na boa intenção do seu coração, na boa motivação do seu coração. Você tem que olhar para dentro de você e entender que dentro de você existe uma intenção verdadeira e sincera de ser o templo do Espírito, de ser a habitação de Deus em Espírito, de ser a morada de Deus. Você tem de ter a boa intenção de que a sua vida seja um vaso para a honra, glória de Deus. Então, nesse sentido, a nossa vida facilita a manifestação de Deus em nós, quando confiantemente confiamos na sua palavra, confiamos no seu Espírito, que nos revela pela palavra o caráter de Deus, a santidade de Deus, confiamos na igreja, que é a manifestação de Deus no seu corpo, que é a soma de todos os crentes, e confiamos na boa intenção e sinceridade dos nossos corações em abrir as nossas vidas para a entrada do Senhor na intimidade de cada um de nós. Então, confiar em Deus é isso. Veja o verso 8, por exemplo, que nós lemos aí, ó. Diz assim, quer ver, ó? Verso 8 está aqui: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então deixa a ira, deixa o furor, não te impacientes com coisa alguma, deixa o seu coração livre, para que o Senhor possa habitar. Vê-se o verso 9 agora: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então há uma bênção prometida àqueles que esperam no Senhor.
prepare o seu coração para ter uma expectativa positiva a respeito da ação de Deus na sua vida e através da sua vida. Então, para as coisas darem certo, nós precisamos entregar o nosso caminhar ao Senhor e precisamos confiar nele, confiar na palavra dele, confiar no Espírito Santo dele, confiar na ação que ele exerce sobre cada um de nós e sobre todos nós, e confiar na boa intenção dos nossos corações em receber o Senhor como aquele que vai habitar a intimidade de cada um de nós. Em terceiro lugar, para as coisas darem certo, nós precisamos evitar essa ansiedade, essa agonia que muitas vezes predomina em nós, essa angústia que muitas vezes domina os nossos corações, essas irritações que às vezes predominam sobre nós. Por quê? Porque o Salmo diz: descansa no Senhor e espera nele. Então, o terceiro ponto é saber, é aprender a descansar no Senhor e esperar o tempo do Senhor. Por isso que as coisas dão certas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, quando nós confiamos nele e quando nós descansamos no Senhor e sabemos que ele nos ama e que ele está conduzindo as coisas de tal maneira para que se cumpra aquela palavra que diz que todas as coisas no seu conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então nós temos a convicção de que todas as coisas vão se encaixar, no tempo de Deus elas vão cooperar para o nosso bem. Então as coisas darão certo, mas não necessariamente no meu tempo, mas darão certo no tempo de Deus, no modo de Deus e na forma de Deus. E considerando que eu confio nele, considerando que o Espírito dele habita em mim, considerando que ele vai conduzir de maneira poderosa a minha vida, então a convergência do propósito de Deus com a minha capacidade de crer, de confiar e de descansar vão ser convergentes, e eu vou ver o milagre de Deus acontecer na minha experiência pessoal e particular. Então, espera o tempo de Deus, descansa nas promessas do Senhor. Deus tem prometido a quem não duvidar, vai alcançar tudo quanto dele esperar. É uma promessa, descansa nessa promessa, descansa nos amoráveis braços do Senhor, descansa na palavra do Senhor, descansa nas promessas do Senhor. Olha o que diz o verso 9 aqui, quer ver? Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Há uma promessa aí para você descansar, que no tempo de Deus as coisas vão dar certo. Por isso que precisa dessa esperança. E a palavra esperança tem a mesma raiz da palavra fé. Por isso que nós esperamos, e se esperamos com paciência, esperamos, e com fé, esperamos. Paciência, perseverança, fé, são palavras que formam conjunto, de que nós temos que nos preparar para o tempo de Deus. E não ficarmos irritados porque as coisas estão acontecendo na vida do outro, a corrupção está rolando, isso está ali. Então, não importa o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, estas coisas não são as coisas certas a fazer, portanto elas não ocupam o nosso interesse. O nosso interesse é ocupado com o cuidado de Deus e a manifestação de Deus na nossa vida. Não quer dizer que sejamos indiferentes, porque nós somos testemunhas do poder de Deus no mundo em que vivemos. Então temos que testemunhar do Evangelho, da equidade, da retidão, da justiça de Deus. Mas as nossas causas estão nas mãos do Senhor, e nas mãos do Senhor nós esperamos. Quarto, escolha as companhias certas. Para as coisas darem certo, você precisa associar-se a pessoas certas, pessoas boas, pessoas que não sejam esse conjunto aqui de malfeitores, de pessoas que fazem as coisas erradas. Não é? Veja o verso 7b, por exemplo, descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites, não fique chateado, por causa, está lá o texto, por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo seus maus desígnios. Então com essas pessoas eu não posso me associar, porque senão a bênção de Deus não vem, porque a bênção de Deus não vai abençoar o mau desígnio.
não vai abençoar o malfeitor, ela vai abençoar aqueles que andam segundo a sua palavra, segundo o seu caminho. Não é assim que a Bíblia diz? Que eu tenho que ordenar os meus passos pelos caminhos do Senhor, que eu tenho que endireitar as minhas veredas, que eu tenho que santificar a minha vida, se não houver esta disposição de tornar-se santo. E santo aqui não é a beatificação da minha vida, santo é separado para o propósito especial de Deus. Então, quando a Bíblia diz que você deve ser santo, não é que você deve ser um beato, é que você deve ter a consciência de que você foi separado por Deus para uso especial dele em seu contexto de vida. Então você é santo, santificado, separado para ser usado por Deus. Então, se você vai ser usado por Deus, tome cuidado com as companhias às quais você se associa. Tenha cuidado de não se envolver com coisas que podem prejudicar a ação de Deus na sua vida. Distancie-se do mal, né? Aqui, o que diz aqui o texto, né? Nós não podemos fazer o mal. Olha só, confia no Senhor e faz o bem. Então fazer o bem é parte de contribuir para que tudo dê certo, é fazer a coisa certa, é fazer o bem, é cuidar de que a nossa vida seja uma soma produtiva, construtiva, edificante, verdadeira, no mundo em que nós vivemos, porque assim nós produziremos o bom fruto do propósito de Deus operando em nós e através de nós. 5, cuide bem dos seus pensamentos, né? Não fiques indignado. Às vezes a gente fica indignado e perde a perspectiva do propósito de Deus, porque a gente se perde na indignação, se perde na raiva, se perde no aborrecimento. Então a gente se enche de um sentimento negativo, de um sentimento ruim, de um sentimento pobre, por causa da indignação, e deixamos de nos encher do sentimento produtivo, do sentimento construtivo, do sentimento abandonado, nos descolando desse elemento de irritação para transportar a nossa vida para um elemento de edificação, de construção. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra muito interessante. A palestra dizia sobre a maneira como a gente alimenta a mente da gente. Então alimente com pensamentos bons, porque se você alimentar com pensamento ruim, é um negócio chato, complicado. O palestrante dizia assim: se eu disser para você a palavra casa, o que você vai pensar logo de momento? O que vai produzir na sua cabeça? Vai produzir uma imagem de uma casa. Sim ou não? Se eu falar casa, você não vai pensar em guarda-chuva, você não vai pensar em, né? Você vai pensar num elemento que diga respeito a uma casa, maior ou menor, alta ou baixa, não importa, mas será uma casa. Se eu falar bicicleta, você vai pensar alguma coisa relacionada a uma roda, raio, né? Tem uma correspondência na sua mente para a bicicleta. Mas dizia ele assim: e se eu disser a palavra não? O que a palavra não representa na sua vida? Um vazio. Ela não tem nenhuma representatividade. Ela só vai ter representatividade se houver alguma coisa sequente a ela. Não vou à praia. Então, não vou à praia significa a negação de ir à praia. Então, se eu dissesse eu vou à praia, é uma coisa. Se eu disser não vou à praia, é a negação daquilo. E se nós prestarmos atenção, a maioria das vezes nós usamos o não para negar aquilo que nós deveríamos fazer, ou que gostaríamos de fazer. Você gosta de ir à praia? Gosta. Mas se você diz não vou, então você está dizendo, estou negando a possibilidade de ir. Só um exemplo. Mas você pode depois olhar quantas vezes a palavra não começa a sua frase. E ela geralmente começa: eu não posso fazer, eu não consigo fazer, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho dinheiro para fazer, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. No fim você está afirmando exatamente o que você gostaria de ser e diz que não pode, não consegue, não tem condições. Então, como que você alimenta a sua mente? Com o pensamento da possibilidade ou com o pensamento da impossibilidade? É mais ou menos sobre aqueles dois vendedores que foram vender sapatos na África, quando eles saíram da Inglaterra.
numa fábrica de sapatos, foram vender sapato na África. Um foi para uma região da África, outro foi para outra região da África. Cada um foi lá sondar o mercado. Depois de um tempo, um manda um telegrama para a fábrica: não mande sapatos para cá. Ninguém aqui usa sapatos. Ninguém conhece sapatos. O mercado é absolutamente adverso para essa ideia de sapato. Nós vamos perder nosso tempo aqui. Ao segundo manda um telegrama: mande todo o estoque de sapato, porque aqui ninguém usa sapato. Aqui as oportunidades são imensas. Todo mundo vai se sentir especial quando começar a usar sapato. O que havia de diferente naqueles dois vendedores? A cabeça, a visão, a percepção das coisas. Muitas vezes a gente usa o não posso, não mande, não envie, não vai dar certo. Outras vezes faça, vamos fazer, vai dar certo, vai acontecer. É sim, 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 versus não, não, não. Então, tome cuidado das pessoas com as quais você se associa. Se elas são pessoas que te levam para baixo, se elas são pessoas que te mostram o lado negativo da vida somente, se elas não contribuem para você avançar, para você prosperar. Por quê? Porque a nossa mente está alimentada por raiva, irritação, confusão, briga, uma porção de coisas. Lugar que podia ser ocupado com outras visões positivas, construtivas, né? Otimistas, vitoriosas, né? Não fique indignado por causa dos malfeitores, mas fique feliz por causa dos benfeitores. Ocupe a sua mente o mesmo espaço que você ocupa para ficar indignado com esse, você ocupa para ficar feliz com esse. Então é cuidar de construir dentro da mente visões construtivas. Lá na nossa casa, quando os meninos eram pequenos, eu tinha um costume com eles. Toda vez que eles falavam uma palavra negativa, uma reclamação, brigavam, fazer qualquer coisa, agora faça duas, mais ou menos semelhantes a essas, só que positivas. Ah, mas tem que fazer. Se você alimentou seu cérebro com uma situação negativa, agora crie duas na mesma condição e contexto positiva, para o seu cérebro aprender que deve predominar dentro dele o aspecto positivo da vida, da fé, da esperança, da crença, da confiança, porque é isso que Deus está falando na palavra. Confie, espere, descansa. Por quê? Porque você vai herdar a terra. Eu estou te prometendo isso, e a minha promessa não é vazia, o meu Espírito vai te convencer disso, a minha palavra vai te ensinar isso, você vai herdar a terra. Verso 9, bota aí o verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, então não se junte com eles, mas os que esperam no Senhor possuirão. Então se junte com eles, vem para a igreja, faça parte de uma igreja positiva, construtiva, de uma igreja afirmativa, de uma igreja que confia, que descansa no Senhor, que espera no Senhor, que prega a palavra do Senhor, que ensina a palavra do Senhor. Por quê? Porque na palavra do Senhor nós temos preciosas promessas de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de todas as maravilhas do Senhor. Então, cuidado com o que você coloca dentro da sua mente. Não tem inveja dos outros. Olha aí, né? Está lá, ó. Verso 1, não tem inveja dos outros. Alimentar a cabeça com inveja, ficar olhando o que o outro tem, você não tem, ficar com raiva porque o outro tem, você não tem, esqueça isso, abra mão disso e vá atrás do que Deus tem para você, e o que Ele quer construir com você, em você e através de você. Essa é a promessa do Salmo 37. Deus diz: não tem inveja dos outros, não fique atrelado a quem não está fazendo as coisas certas, não gaste tempo com essa indignação, pense na construtividade, pense na edificação, faça o bem, faça a coisa certa, faça a coisa boa, faça acontecer o reino de Deus na terra. É promessa de Deus para você, é promessa de Deus para a igreja. Não te inclines para fazer o mal, não te inclines para fazer o mal, não fique arquitetando o mal na sua cabeça, não fique alimentando a ira na sua vida, não te inclines para isso, mas faz o bem, o benigno, o bom, aí vai dar certo. Se ficar cultivando a raiva,
se ficar contigo, não vai dar certo. Certamente isso acabará mal, como diz o salmista, né? Se você vai ficar alimentando a sua cabeça da maneira errada, certamente isso vai acabar. Então não vai dar certo. Mas se a gente acredita que vai dar certo, é porque a gente tem o pensamento da esperança, tem o pensamento da fé. E se isso for apenas um conhecimento, não vai valer de nada. Isso tem que virar comportamento, isso tem que virar atitude, isso tem que virar enfrentamento das situações, isso tem que virar ação concreta no tempo e no espaço, né? Muito bem, olha a outra parte agora: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Em vez de ficar se alimentando das coisas ruins, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, coloca sua cabeça no ombro do Senhor, peça ao Espírito do Senhor que esteja presente, te conduzindo na verdade. Olhe a palavra, leia a palavra, faça suas orações, alimente a sua vida com as coisas espirituais, com a sabedoria que desce do alto. Então, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. O seu coração já vai desejar as coisas boas. Se você não quer andar com as pessoas erradas, não quer fazer as coisas erradas, quer fazer as coisas certas, quer descansar no Senhor, quer seguir o caminho do Senhor, então o seu deleite no Senhor vai ser viver com o Senhor. Então o que Ele vai fazer? Vai fazer acontecer o desejo do seu coração, porque o seu desejo do coração é coincidente com a vontade dEle. O desejo do seu coração é coincidente com o querer dEle. O desejo do seu coração é de acordo com o propósito dEle. Ora, se o seu propósito está convergente com o propósito dEle, Ele já está fazendo a vontade dEle na sua vida. Tudo vai dar certo, porque é isso que Ele está prometendo. Vai dar certo. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o desejo do teu coração vai ser um desejo muito bom, vai ser um desejo especial, vai ser um desejo segundo o coração de Deus. E aí você vai experimentar a última coisa: prepare-se para herdar a terra, prepare-se para ser herdeiro do Senhor. Por quê? Porque Ele diz que você vai herdar a terra. Vê o verso 9 mais uma vez aí: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Prepare-se para a vitória, prepare-se para tudo dar certo. Então crie uma expectativa de fé. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus, porque antes de nós recebermos as bênçãos de Deus, já estamos dizendo que não vamos receber, já estamos usando a visão negativa: não vai dar certo, não é possível. Então você mesmo começa a não trabalhar na direção da vontade de Deus, você começa a trabalhar na anti-vontade de Deus. Aí você começa a matar o propósito de Deus na sua vida antes dele começar. Então deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, acredite no Senhor, acredite na palavra do Senhor, acredite na bênção da fé. Faça isso, crie uma perspectiva de fé, crie uma expectativa de fé. Senhor, eu estou fazendo tudo de acordo com a Tua palavra, então Senhor, eu tenho o direito de esperar que o Senhor cumpra na minha vida as Tuas promessas. Agora veja o capítulo 6, o verso 6, que é muito importante, o verso 6, talvez um dos mais importantes nesta passagem. 6: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Isso significa fazer a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, a sua justiça vai aparecer como a luz. Se você fizer a coisa certa, o teu direito vai aparecer como o meio-dia. Então o que o Senhor está fazendo? Entrega o teu caminho, confia e faz a coisa certa. Ao fazer a coisa certa, você terá o meu apoio, o meu cuidado, a minha boa mão vai estar sobre você, e eu vou fazer com que as coisas aconteçam de tal maneira que você herde a terra. Você vai ser vitorioso e abençoado, porque você está fazendo a coisa certa. E o Senhor disse: se a gente fizer a coisa certa, se a gente confiar nele, se a gente entregar o caminho para ele, se a gente andar nos caminhos dele, Ele tem promessas para nós. Ele vai nos abençoar. Ele diz: você vai herdar a terra. Essa herança, meu irmão, é mais do que coisas materiais. Essa herança é comer o bem desta vida.
é alimentar-se do propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Você não quer tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável caindo em cima da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua cabeça, caindo dentro do seu bolso, dentro da sua... Olha que coisa boa. Provém de Deus. Pode ter certeza que não é coisa ruim. Provém de Deus é bênção. Provém de Deus é vitória. Provém de Deus é sucesso. Porque Deus não faz nada errado, nem faz nada ruim. Tudo que Deus faz é bom. Aliás, Jesus andou neste mundo fazendo o bem. É isso que Deus quer fazer por nós. Por isso que eu arrisco a dizer, vai dar certo. Se fizermos segundo a vontade de Deus, de acordo com o ensino bíblico, vai dar certo. Não fique engarranchado com as coisas ruins. Não fique engarranchado com os pensamentos ruins. Alimente-se dos pensamentos cuja sabedoria vem do alto. Dê ao seu coração uma chance de fazer as coisas conforme o propósito de Deus. Dê à sua mente a bênção de pensar a mente de Cristo. E dê a si mesmo a expectativa da fé, de acreditar que neste caminho, tudo na sua vida vai dar certo. Ainda que apareça aqui ou acolá alguma coisa ruim, no conjunto ela vai encaixar positivamente. Só para encerrar, eu vou chamar os diáconos para a celebração da ceia. Os irmãos podem vir. Um dia Paulo queria pregar na Ásia. De noite ele dormiu, o Espírito Santo falou com ele assim: não vá para a Ásia. Eu quero que você vá para Macedônia. Se o Paulo tivesse dito assim, quer saber de uma coisa? Isso aqui foi um sonho, não quero saber de nada disso não. Eu vou é para a Ásia. Talvez ele não tivesse sido quem foi. Mas porque ele foi para Macedônia, criou as igrejas da região da Macedônia, abençoou lá, ele encontrou Timóteo. Timóteo foi um companheiro espetacular, acompanhou ele na vida toda. Deus abençoou tantas pessoas naquela obediência de Paulo, que Paulo podia mais tarde dizer: eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu sigo os caminhos do Senhor. Porque todas as vezes ele disse: eu posso passar dificuldade, tem abatimento, tem um bocado de coisa, mas em tudo isso eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. E Paulo podia dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e preservei a minha fé. Isso é que faz da gente vencedor e vitorioso. É quando a gente pode terminar a carreira e dizer: eu fui vencedor em tudo que eu intentei fazer, por causa da boa mão de Deus que estava sobre mim. Lembra do José? Quando os irmãos dele chegaram lá, ele falou: e agora ele vai prender a gente e tal? Ele falou: não, meus, vocês fizeram mal contra mim, tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para que hoje eu pudesse abençoar a vida de vocês. Olha o que é pagar o mal com o bem. É isso. Alimente-se, faz o bem, e você nunca vai se arrepender, porque Deus não deixa sem prêmio aquele que faz a sua vontade. Amém?